Deus seja sempre louvado. O Senhor me fez saber a sua palavra em Gênesis capítulo 2, versículo 16 em diante. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas de toda a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém, Senhor nosso Deus. Aqui está, meus irmãos, a palavra de Deus, os conselhos que o Senhor nos tem dado. Aqui, após a formação do homem, que Deus fez do pó da terra, Deus lhe deu uma ordem. Versículo 15 diz que Deus tomou o homem que ele tinha criado e colocou no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Nota, meu irmão, o texto da palavra de Deus, que ainda antes de Deus criar a mulher da costela de Adão, Deus já havia dado ordem para Adão. Logo à frente, Deus cria a mulher. Mas até então ainda Deus não havia feito a mulher, a Eva. E Deus lhe deu a ordem para Adão. Deus o fez e o levou, diz o texto aqui, que ele tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. E Deus deu uma ordem para Adão: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Deus havia também colocado a árvore da vida no meio do jardim. Estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E logo à frente aqui, meus irmãos, versículo 18, diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes, a todo gado, a aves dos céus, a todo animal do campo. Mas para o homem, diz o texto da palavra de Deus, não se achava adjutora, ou seja, nenhuma dessas criações de Deus poderia fazer-lhe companhia, no sentido de Adão não ficar só, porque ele não ficava só em relação a Deus, ele ficava só em relação ao na solidão humana, e os animais não preenchiam esse vazio. Então Deus diz aqui: Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, como se fosse uma anestesia. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Ou seja, Deus fez ali como se fosse uma célula-tronco. Da costela de Adão, Deus fez a mulher. Versículo 22 diz: E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, a costela que ele tirou de Adão, ele fez uma cirurgia, ele foi lá e pegou uma costela. Então dessa costela o Senhor Deus formou uma mulher e trouxe a Adão. Ela não sabia dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore da vida. Então dá para se entender pela palavra de Deus que foi Adão que a instruiu, que foi Adão que disse para Eva, minha esposa, Deus disse que nós não podemos comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Então foi Adão que deu a instrução, como Adão deu os nomes aos animais. Então a responsabilidade era do homem.
de instruir a sua esposa. Deus falou diretamente com Adão, com a sua primeira criação. Pode ser que Deus tenha falado também com Eva, mas a Bíblia não diz. Mas a ordem expressa é clara depois da criação. Voltamos aqui no versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ali tinha a árvore da vida. Mas da árvore da ciência, quer dizer, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, meus irmãos, a responsabilidade Deus deu ao homem. E aqui, voltando no versículo 7 de Gênesis 2, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Depois da criação do homem, Deus fez o jardim do Éden. Então, primeiro Adão foi criado do pó da terra, e depois Deus criou o jardim para ele cuidar, para ele lavrar, para ele administrar. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E aqui fala mais a respeito das árvores, né? Que o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida. Então tinha todas as árvores que eram agradáveis à vista, ou seja, que eram frutíferas. Então Deus criou, depois que ele formou o homem, ele criou o jardim do Éden. E aí o Senhor Deus plantou todas as árvores, fez brotar da terra. Ele fez brotar da terra, pela sua palavra, as árvores frutíferas. Mas também a árvore da vida estava ali, no meio do jardim. E a árvore da ciência do bem e do mal estava ali. E aqui ele fala a respeito do rio, dos nomes dos rios, né? O nome do rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Aqui ele explica, né? O nome do primeiro é Pison e por aí vai. E no versículo 15 diz o texto da palavra de Deus que o Senhor pegou o homem e o colocou no jardim que ele tinha criado para lavrar e guardar. Então até então não tinha surgido a mulher ainda. Deus foi fazer a mulher depois que lhe deu a ordem. Então, meu irmão, minha irmã, o que se entende por isso? Que Deus instituiu o homem como cabeça da sua casa. Ou seja, a nossa submissão ela tem que ser diretamente a Deus. Primeiro a nossa submissão tem que ser a Deus e depois a nossa esposa. Ou seja, temos que fazer primeiramente a vontade de Deus. Se sujeitar a Deus, tendo reverência, buscando o Senhor em oração, tendo responsabilidade para com Deus. Foi para isso que Deus criou o ser humano. Para adorar a Deus, para servir a Deus. E Deus colocou o homem no jardim do Éden para o lavrar, para o guardar. Então há o jardim que significa hoje, é a nossa obediência a Deus, o nosso serviço ao Senhor. Servir a Deus é o jardim que nós temos que cuidar. Nesse jardim também tem a nossa família, que também é um ministério. Então a responsabilidade é para o homem, primeiramente, dentro do cônjuge. A responsabilidade do homem de se sujeitar a Deus e de fazer a vontade do Senhor. Então Adão, ele fez pouco caso do mandamento que Deus havia lhe dado. Quando Eva comeu do fruto, ela sabia que não podia comer. Talvez ela ficou sabendo só diretamente por Adão e não por Deus. A Bíblia não fala. Mas o certo é que Adão sabia que não podia comer do fruto. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Você tem o livre-arbítrio, Adão.
É como se Deus dissesse: mas eu vou testar você. Eu vou testar a tua obediência, como ele falou para Salomão: Salomão, se andares nos meus caminhos, se de acordo com a minha palavra, então eu serei contigo. Então darei continuidade à tua família, ao teu reinado. Mas Salomão não foi fiel a Deus. Se desviou dos caminhos de Deus. Se nós andarmos nos caminhos do Senhor, iremos chegar até o fim e herdaremos a coroa da vida. Se permanecermos até o fim. Não existe uma vez a predestinação, que somente Deus sabe quem são os predestinados. Mas para nós não temos consciência disso, de predestinação, não existe. Temos que ser fiéis e perseverantes até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O próprio apóstolo Paulo diz que ele tinha medo de ser reprovado por Deus, que ele esbofeteava o próprio corpo para não ser reprovado. Ele dizia que mesmo pregando aos outros, para que eu não seja reprovado por Deus. Então Adão falhou aqui no sentido de desobedecer a Deus e fez pouco caso. Quando Eva chegou, comeu do fruto e deu para ele, ele comeu e nem questionou. Nem questionou. Lançou a palavra de Deus para trás. Lançou a palavra de Deus para trás. E ordenou o Senhor Deus, versículo 16. Deus lhe deu uma ordem ao homem, aqui diz o texto: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão sabia que se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele ia morrer. A morte ia entrar, e entrou a morte. A serpente usada pelo diabo enganou Eva. Só que Adão sabia que não podia comer. Deus falou diretamente com ele. A morte não veio de imediato. A morte veio depois. Depois eles tiveram filhos, Caim e Abel, e tiveram outros filhos também. E houve o primeiro homicídio em que Caim matou Abel por inveja. Ou seja, a perfeição que eles tinham, ela se defraudou. Entrou o ódio, entrou a inveja, entrou tudo quanto é sentimento ruim, meus irmãos. E nós vemos que Deus, Ele colocou o homem ali para o experimentar, o testar. Mas na sua onisciência, Deus sabia que o homem ia cair. Deus sabia que eles iriam pecar, mas era necessário dar o livre-arbítrio, como Deus deu o livre-arbítrio para os anjos, em que Satanás se rebelou, Lúcifer se rebelou contra Deus, e a rebelião dele arrastou uma terça parte dos anjos, que diz em Apocalipse, uma terça parte das estrelas. A rebelião de Satanás. Como Deus deu livre-arbítrio para o diabo, que ele também criou Lúcifer, Deus deu livre-arbítrio para o homem e para a sua mulher. Só que todo pecado, meus irmãos, tem consequência. E a consequência não vem de imediato. A consequência ela vem depois, por causa da longanimidade de Deus e do seu juízo. A primeira coisa que afastou Adão, que trouxe prejuízo, que trouxe destruição espiritual, foi na parte espiritual de Adão e Eva. Porque eles não se envergonhavam, diz a palavra de Deus, que eles estavam nus, Gênesis 2 e 3, se não me engano. Que eles estavam nus, mas não se envergonhavam. Então a primeira coisa que aconteceu foi eles terem perdido as suas vestes espirituais e passaram a sentir vergonha. Viram que estavam nus e se envergonhavam. Entrou a vergonha, porque já se afastaram de Deus por causa da desobediência. E diz a palavra de Deus que Adão se escondeu atrás das figueiras, atrás das árvores. E diz que ele fez uma túnica, ele fez usou a folha da figueira para esconder a sua nudez. Já havia se afastado de Deus.
Já não tinha mais a visitação de Deus às tardes. Seus olhos foram abertos para o mal. Como Jesus disse, o Senhor Jesus disse para o cego, se você não tivesse visto o cego, você não teria pecado. Mas como você vê, agora você se tornou um pecador. O pecado entrou pelos olhos. Eva cobiçou aquela árvore que não deveria ser comida. E Adão também deveria já ter observado aquela árvore. Talvez ele esperasse somente que a sua mulher tomasse a iniciativa. Deus é o livre-arbítrio, meus irmãos. A criação de Deus foi perfeita, mas não para Deus. Deus é perfeito, mas a palavra de Deus diz também que os céus não são puros aos olhos de Deus. E que Deus não confia nem nos seus anjos. Então o que nós vemos é que Deus fez a sua criação e os experimentou ali. Então ele os provou, os colocou ali no jardim e ali Deus os provou. E eles foram reprovados por Deus. Mas Deus já tinha plano antes da fundação do mundo de enviar o Cordeiro de Deus, de enviar o Senhor Jesus Cristo, que seria o segundo Adão, sendo o Filho de Deus. Deus enviou o seu Filho para redimir o homem, o ser humano, aquele que crê. Aquele, em Hebreus diz, aquele que lhe obedece. Em Hebreus capítulo 6, se eu não me engano, 7. Para reconciliar o homem com Deus. Mas aquele que lhe obedece, a obediência ela permanece. Por um só pecado entrou, por um só homem entrou o pecado no mundo, o apóstolo Paulo diz em Romanos. Então, através do pecado de Adão e Eva, entrou o pecado no mundo e todos pecaram. E foram destituídos, separados da glória de Deus, da presença de Deus como era antes. Então o Senhor Deus enviou seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, que fez a reconciliação, a expiação, tomando ele os nossos pecados, Isaías 53. Que verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então Deus enviou o seu único Filho, que nasceu de uma virgem, nasceu pelo Espírito Santo de Deus. Aos 30 anos foi batizado. Teve uma pregação, teve uma missão curta de pregar o Evangelho por 3 anos e meio. Aos 33 anos morreu na cruz do Calvário. Foi açoitado, foi crucificado, pregado no madeiro. Ao 3º dia, depois da sua morte, ele ressuscitou. Tomou a chave da morte e do inferno. Todo o poder lhe foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Então, meus irmãos, através de Cristo e do seu sangue derramado no madeiro da cruz, todos nós temos o direito da salvação e da vida eterna, se perseverarmos até o fim, se obedecermos à palavra de Deus, batizando, santificando as nossas vidas, lutando contra o pecado e aperfeiçoando os nossos caminhos diante de Deus. Porque toda desobediência leva à perdição. E Adão tinha tudo no jardim do Éden. Deus havia lhe dado tudo. Mas ele queria algo mais. Assim como Deus havia dado tudo para Davi. Mas Davi queria algo mais. Fixou seus olhos em Batseba, mulher de Urias, seu soldado. E isso foi mal aos olhos do Senhor. Certa vez Deus mandou o profeta Natã repreender Davi e disse: Davi, se você pedisse tal coisa, isso e aquilo, Davi, eu teria te dado. Mas por que você foi mexer naquilo que não é teu, Davi?
Por que, Adão, você foi mexer naquilo que eu te ordenei não mexesse? Por que foi comer justamente da árvore do conhecimento do mal? Por que não comeste da árvore da vida? E esta árvore da vida, meu irmão e minha irmã, Deus colocou o jardim, colocou o anjo ali com uma espada que guardava, uma espada inflamada que guardava ali a árvore da vida para que ele não comesse e fosse igual a Deus, ou seja, e tivesse vida eterna. E Adão sabia que não podia comer dessa árvore. Então você sabe, meu irmão, nós sabemos que a nossa sujeição tem que ser a Deus. Ah, mas minha mulher não quer que eu vou congregar. Ah, mas eu tenho que dar assistência para minha mulher aqui, eu não posso buscar a Deus. Ah, mas eu não posso orar porque eu tenho que fazer isso, isso, isso e aquilo. Mas e a ordem de Deus? E Deus onde é que fica, meu irmão e minha irmã? Buscai a Deus em primeiro lugar, o seu reino. Buscai o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas e depois o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro a Deus, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E muitas vezes estamos deixando Deus de último lugar. Estamos deixando Deus para trás e adorando e servindo a criatura ao invés do Criador. E aí só andamos para trás. A presença de Deus já não tem mais. Não tem mais aquela presença de Deus. Estamos colocando as nossas esposas em primeiro lugar. Estamos colocando os nossos filhos em primeiro lugar. Nosso trabalho, nossos bens materiais, nossos maridos em primeiro lugar. Colocando tudo em primeiro lugar. E deixando Deus para trás. No último lugar. E Deus não criou o ser humano para isso. Deus não é empregado de ninguém. Nós somos miseráveis pecadores, criaturas. E Deus é digno de toda a adoração. Deus é exclusivo. E muitas vezes estamos deixando Deus por qualquer coisa. Estamos deixando Deus pelo trabalho, pelo dinheiro. E assim foi Adão. Deixou a palavra de Deus. Quando deixamos a palavra de Deus, meus irmãos, estamos deixando Deus de lado. Simplesmente Adão não fez caso da lei do Senhor. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quantos estão mortos espirituais, porque deixaram a lei do Senhor? Tem nomes de que vive, mas está morto. Tem nome de que vives, mas está morto. Morto espiritual. Será que a tua vida se encontra assim, ouvinte? Morto espiritual? Separado de Deus? Será que a sua vida se encontra assim? Reconcilie-te com o teu Deus enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há esperança. Volte para o teu Deus. Você foi criado do pó da terra também. É descendência de Adão. Mas Deus fez a promessa para Abraão, que ele seria pai de nações, de multidões, como a areia do mar, como as estrelas dos céus. Você tem chance de alcançar tão grande salvação. É tão grande salvação, meu irmão e minha irmã. Não é mais um jardim, simplesmente um jardim. Mas é a eternidade na Nova Jerusalém. No reino de Deus que não se abala. No reino de Deus que não é comida, não é bebida, mas é alegria e paz no Espírito Santo e poder. No reino eterno de Deus, na Nova Jerusalém, o qual seremos como anjos dos céus. Teremos nossos corpos glorificados. O reino eterno de justiça.
Um reino de Deus onde o imundo não passará, onde o ladrão não rouba, onde a traça não destrói, nem a ferrugem corrói. É para lá que nós estamos indo. Como Abraão, que não tinha nem casa, nem palácio, mas morava em tendas porque almejava a pátria, uma pátria superior. Porque a nossa pátria está nos céus, como diz o apóstolo Paulo, que ouviu palavras inefáveis em 2 Coríntios 12, o qual não é lícito dizer. Ouviu palavras inefáveis. Ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas ele foi arrebatado. Os seus sentidos foram arrebatados. Seus ouvidos ouviram algo inimaginável. Algo inimaginável, o apóstolo Paulo ouviu. Oh, meu irmão e minha irmã, quando a gente olha para a natureza, a gente vê tudo de Deus. As árvores que o Senhor criou, os rios, o céu que é imenso. Olhe para cima, não foque no teu problema. Talvez você esteja dentro de uma tempestade, mas se você sair dessa tempestade, você vai ver que ela é coisa pequena. Que essa tempestade ela fica só naquele lugar, ela é pequena. Mas olhe para a imensidão do céu, meu irmão, minha irmã. Olhe para a grandeza do céu que Deus criou, não tem fim. Imagina a eternidade. Esse mundo que nós estamos vivendo aqui é uma bola de gude, no meio de um oceano. Veja a grandeza do teu Deus. Veja que Deus visitava Adão e Eva pelas tardes. Deus formou o homem do pó da terra e o colocou no jardim do Éden. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só, vou fazer-lhe uma mulher. E fez uma mulher da sua própria costela. Deus fez a ajudadora. Deus fez a sua companheira. Deus fez. Não deixou o homem só, mas lhe deu uma ordem. Deus nos ajuda em tudo, meus irmãos, mas Ele dá uma ordem. Amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer-lhe a sua palavra, a sua lei, praticar a justiça, fazer o que é reto como Jó, desviar os olhos do mal. Deus havia tirado um povo do Egito, da escravidão, da fornalha de ferro, onde queimavam tijolos na fornalha de Faraó. Deus os tirou da escravidão, entraram na terra de Canaã, mas depois fizeram coisas piores do que as pessoas que não conhecem a Deus. Não andaram mais nas leis do Senhor, se desviaram. E quando se desvia das leis do Senhor, da palavra de Deus, aí a coisa é triste. A presença de Deus se vai embora. O pecado jaz à porta e a vida é uma destruição. É um sal que perde o seu sabor. É uma luz que se apaga, não tem mais brilho. Mas quando praticamos a palavra de Deus, quando andamos de acordo com a sua vontade, a sua lei, aí salgamos a terra, colocamos o nosso tempero, o nosso bom perfume de Cristo. Mas se o cristão pratica o pecado, vive na escuridão, frequentando o bar ainda, bebendo escondido, fumando, usando drogas, cometendo adultério, acessando pornografia, entrando na sujeira, usando os corpos para a impureza, para praticar o pecado, praticar o mal. Oh, meu irmão, minha irmã, está trocando a graça de Deus, está trocando a tua salvação por um prato de lentilhas, por uma coisa perecível, por um prazer mentiroso, ilusório, que vai te levar à destruição, que vai te levar à perdição eterna, separação de Deus eternamente. Volte para o teu Deus. Veja que Adão tinha tudo. Deus lhe deu uma esposa. Depois tiveram filhos. Mas separado de Deus, meu irmão, minha irmã, o que adianta?
O que adianta ter tudo isso, ter família, ter dinheiro, ter trabalho, ter tudo, riquezas materiais, mas sem a presença de Deus é tudo em vão. Depois que a gente fecha os olhos aqui nesta vida, acabou. Fica tudo aí. Fica as riquezas, fica a família, fica as roupas, fica o nome, fica tudo. Depois a pessoa é esquecida. É só um corpo ali dentro do caixão. Um corpo gelado. Um corpo maquiado. E que depois vai ser colocado dentro de um buraco. Ou incinerado. Mas e depois, meu irmão e minha irmã ouvinte? E depois que a alma sai do corpo, qual o destino que ela vai? Depois da morte, segue-se o juízo. E qual o destino que vai a tua alma? Já acertou com teu Deus? Já desceu as águas do batismo? Já deixou os vícios? Tem lutado contra o pecado? Tem confessado os teus pecados? Ou faz tantos anos que você não confessa os teus pecados? Salmo 32 diz: enquanto me calei, os meus ossos envelheceram, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Confessei-te o meu pecado, não encobri a minha maldade. Por isso todo aquele que é santo irá agir desta forma, confessando os pecados e deixando, lutando para ser santo a cada dia, separado para Deus. E veja a situação da tua vida hoje, como se encontra. Volte para o teu Deus. Volte para o Éden de Deus, para a presença de Deus. É o conselho da palavra de Deus que o Senhor pôs no meu coração neste dia 29 do mês de agosto de 2024. Oremos a Deus. Pai Santo e Justo, graças te damos pela tua palavra, Senhor, que nos admoestou a voltarmos para o teu caminho, a voltarmos para a tua presença, Senhor. Pois sem a tua presença, meu Pai, nada somos nesta vida, Senhor. Somos um caco entre outros cacos. Mas é o Senhor, meu Deus, que aplana os nossos caminhos, que nos purifica, que nos limpa a cada dia, Senhor. Limpa esta pessoa, Pai, do seu pecado, Deus. Lava, Senhor, meu Pai, pela tua palavra. Ó Deus, faça desta pessoa um servo e uma serva de Deus. Converte-nos e seremos convertidos, ó Pai. Santifica cada um, Pai, santo e justo. Santifica, na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Coloca, Senhor, temor no coração desta pessoa. Temor e tremor diante de ti, Senhor. Coloca o teu amor, Pai, nesses corações, para que amem o Senhor acima de todas as coisas, meu Pai. Para que se voltem para ti, Senhor, urgente, sem deixar para amanhã. Ó Santo e Eterno Deus, tu és digno de todo louvor, de toda a glória. A terra está cheia da tua glória, Senhor. Vemos toda a tua criação, meu Pai. Vemos um bebê, Senhor, que nasce, ó Deus, que começa a gatinhar, depois vai crescendo. Vemos todo o processo, Senhor Deus, da tua criação. A perfeição, meu Pai, da tua obra. Ó Deus querido, louvado seja o teu santo nome, Pai. Nos ensina a te servir, Pai. Aplana os nossos caminhos. Ó Deus, desvia os nossos olhos de contemplarem a vaidade e inclina o nosso coração aos teus testemunhos e não a cobiça, Senhor. Purifica, Senhor, os nossos olhos. Purifica, Senhor, o nosso coração, a nossa mente. Limpa, Senhor Deus, por completo todos os nossos corações e nos leve a ti, Senhor. Nos leve à tua presença. Nos leve à tua presença, Pai. Receba esta voz de oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Sentindo de Deus, acesse o nosso canal de pregação no YouTube, Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus seja sempre louvado.
Amém.